Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para começar o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em dois momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos.
Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Você vai ficar sabendo a partir de agora o que aconteceu na 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, realizada na última quinta-feira, dia 24 de fevereiro. A sessão teve início com um requerimento de informação da vereadora Maiara Felício, relativo à Secretaria Municipal de Saúde. Esse requerimento de informação é um requerimento de informação muito simples, porque a mandata quer acompanhar as denúncias que são feitas, né, tanto no Hospital Municipal Raul Sertã, quanto no Hospital Maternidade. E aí a gente quer entender, né, a gente recebe muita mensagem no celular do gabinete, a gente recebe muitas visitas de pessoas, né, trazendo suas histórias, suas experiências, e muita gente que fala, que tenta fazer denúncia e muitas das vezes não consegue. E pensar essa ouvidoria, né, a denúncia feita para o próprio Executivo, é uma ferramenta fundamental para que o Executivo tenha aquela crítica construtiva da própria população. E a gente consegue fazer também com que o cidadão consiga cobrar os seus direitos. Então, a gente quer entender como se dá, qual é o equipamento que faz o recolhimento dessas denúncias, qual é o tipo de protocolo existente para o acolhimento dessas denúncias e quais são as respostas que eles vão dar, né, para a população a respeito do que ela coloca ali, né, transmutada como dor. Então, é muito simples, né, a gente saber o quantitativo, há quanto tempo funciona, como funciona, para que cada vez mais o Executivo possa acertar. Então, assim, eu acredito que quando a gente tem um diálogo aberto, a gente só avança. Enquanto a gente evita o debate, a gente vai permanecer em lugares que a gente não quer. Então, é simples requerimento de informação. Vou dividir a resposta desse requerimento de informação com todos os vereadores, porque eu acho muito importante. Porque a gente sabe que o número de ocorrências é muito menor do que o número das denúncias. Então, se a gente não tem um lugar explícito que a pessoa se sinta acolhida para fazer a denúncia, cada vez menos nós teremos uma resposta e um feedback do que acontece no município, né? E eu acredito que se a gente tiver uma caixinha dentro do hospital ali, visível, com uma placa decente, dizendo que as pessoas têm ali a oportunidade de dizer como foi seu atendimento, elas cada vez mais vão se sentir incentivadas a falar. E que falem, né? Muito obrigada, presidente. Pois não, vereadora. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A vereadora Vanderleia abraça essa ideia e apresentou um projeto de lei onde autoriza o Poder Executivo a criar o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino. É sempre bom vir a essa tribuna, né, falar de coisas boas para a nossa população. E eu quero, nesse momento, agradecer a emenda feita pela CCJ e a todos os membros dessa comissão. É muito bom quando trabalhamos em parceria, que aquilo que está bom pode melhorar, não é isso, vereadores? Então, eu penso que, com a união de todos, nós vamos aprovar esse projeto de lei, conto com o voto favorável dos senhores e das senhoras vereadoras. Eu vou ler aqui a justificativa. A participação feminina no mercado de trabalho, bem como na atividade empreendedora, é crescente no Brasil. Com elas, também trazem novos desafios e oportunidades para serem exploradas nos negócios. Além de contribuírem para o desenvolvimento do país, elas também, né, nós, mulheres, também investimos na educação de nossas famílias e, assim, possibilitamos o crescimento de mais pessoas. O empreendedorismo feminino tem toda essa força. Atualmente, são 7.900.000 brasileiras que lideram negócios próprios, segundo estatísticas do SEBRAE, que estão à frente, né, de empresas. Além disso, a mulher empreendedora não está só na liderança de empresas. Elas são também mulheres que se destacam no ambiente de trabalho por serem
dedicadas, trabalhadoras, inovadoras, comprometidas, persistentes. Na verdade, as mulheres, elas estão em todas as áreas, né? Elas estão onde elas querem estar. E eu quero fazer um destaque aqui na mulher rural, na mulher trabalhadora, braçal, naquela mulher que está lá na lavoura, plantando, colhendo e colocando a comida na nossa mesa. Porque eu costumo falar que se não forem, essas mulheres, sem elas, né, não somente as mulheres, né, posso aqui também citar os homens, não teríamos comida na nossa mesa. Essas mulheres apresentam um trabalho eficiente e de qualidade, trazendo resultado para toda sua equipe, bem como para a empresa como um todo. Desta forma, com o objetivo de celebrar mulheres empreendedoras que se destacam em seus setores, geram resultados e causam impacto positivo na sociedade. Propõe-se a instituição do Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, que, no caso do projeto, no dia 6 de setembro, um dia para reflexão e, sobretudo, de valorização dessas mulheres. Além disso, mais do que um dia comemorativo, ele é um estímulo para aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho em nossas cidades. Eu penso que todas as comemorações, todas as homenagens, os reconhecimentos são muito válidos, porque como é bom sermos reconhecidas, né, meninas, né, vereadoras? Então, eu penso que todos vocês aqui já sabem como eu gosto de homenagear. Nós já fizemos homenagem aqui pelo Dia das Mães, fizemos homenagem pelo Dia dos Pais, onde tivemos oportunidade dos vereadores aqui à época homenagear os seus pais, aqueles, né, que tinham os pais, aqueles que não tinham, receberam homenagem dos filhos, e foi assim, uma sessão muito bacana. Assim fizemos com as mães. Vocês sabem que eu gosto de reconhecer, eu gosto de homenagear. Eu penso que é válido, com certeza, você ser lembrada depois que você não estiver, né, mais aqui nesse mundo, nesse plano, mas eu penso que quando somos homenageadas enquanto estamos aqui, é muito bom, é muito válido também. Então, eu penso que essa sessão que foi sugerida para que possamos homenagear cada um vereador e vereadora, homenagear aquela mulher empreendedora que, graças a Deus, temos bastante, e cada dia está crescendo esse número, graças a Deus, né? Porque só em pensar que tivemos épocas que as mulheres não podiam trabalhar, eu não gosto nem de imaginar, né, como era essa época. E hoje, nós vimos aqui, né, na Câmara de Vereadores, aqui as mulheres, elas têm um tratamento igual. E eu percebi isso no meu primeiro ano de mandato, vereadoras. Porque quando eu cheguei aqui, fomos ser sorteado os gabinetes. E aí, eu, né, pensei não, né, porque às vezes eu não consigo só pensar, eu acabei falando na hora de sortear, que legal, como eu sou a única mulher aqui, eu posso escolher meu gabinete? Olha, o vereador, na época, o professor Pierre, eu sei que ele não falou por mal, mas isso fez muito bem para a minha vida, podem ter certeza, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Ele disse assim, não, o seu salário é igual ao nosso. Eu falei, obrigada, vereador. E olha, podem ter certeza que foi um crescimento para mim, sabe? Me fez muito bem, me fez eu me colocar no meu lugar, sabe? E eu agradeço a ele por isso, porque se naquele momento eu tivesse tido a oportunidade de escolher meu gabinete, talvez eu não tivesse tido o crescimento que eu tive. Eu sei que eu tenho que crescer muito mais a cada dia, aprender muito mais, mas aquele foi um aprendizado que o professor Pierre me passou naquele momento, me colocou no meu devido lugar, e eu agradeço a ele por isso. E foi sorteado o gabinete, graças a Deus o meu é excelente, tanto que eu não quis trocar. Estou nele, né, todos esses anos que eu estou aqui na Câmara. E voltando a falar do empreendedorismo, é isso, nós mulheres precisamos procurar estar sempre mesmo nos informando, estar nos motivando através de outras mulheres. É muito bom quando a gente ouve
escuta, né, de outras mulheres, que a gente está ali servindo de espelho, servindo de motivo para que elas possam fazer a mesma coisa que a gente. Eu acho isso bacana. Como é bom você saber que você está sendo um bom exemplo para as outras mulheres, para as outras pessoas, não somente para as mulheres, né? Para os seres humanos de maneira geral. O projeto de lei encontra-se em votação em primeira discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador José Roberto Fuli falou sobre o seu requerimento de informação relativo ao tratamento e também o encaminhamento das pessoas que sofrem com doenças raras em Nova Friburgo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência a todos que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação da nossa casa e dos nossos meios de comunicação. Esse requerimento que faço é porque nós estamos tomando conhecimento, né, devido a várias pessoas, né, participando de audiências públicas no Rio de Janeiro, na Frente Parlamentar de Doenças Raras. Inclusive foi uma frente que foi criada no Brasil, foi criada pelo Ministério da Saúde também, no Brasil, e no Rio de Janeiro já temos a Frente Parlamentar. Inclusive a gente está aqui nessa casa aqui também buscando a criação da Frente Parlamentar. Vai ser o primeiro município do estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal no caso, né, a ter uma Frente Parlamentar diretamente direcionada a esse tipo de doença, como a narcolepsia. Tem várias outras enfermidades que são acometidas na população e que, vereador Claudiliano, muitas vezes é tratada somente em São Paulo. Era tratado somente em São Paulo. Hoje tem a UERJ, algumas universidades, escola, né, elas têm já tratado no Rio de Janeiro. E no Rio a gente descobriu, indo nessa audiência, muitas pessoas que foram acometidas, que o pólio hoje ele é erradicado no país, mas aquelas pessoas que tiveram pólio até a sua erradicação, até hoje sofrem, tem que passar por tratamento dificílimos. Os medicamentos são complexos e o tratamento não é fácil. E descobrir o diagnóstico também muito difícil. Então ali a gente viu várias pessoas, né, cadeirantes, se tornaram cadeirantes, pessoas, como eu estava dizendo, que a gente conhece como ossos de vidro, pessoas que têm excesso de colágeno no corpo, e são um tratamento específico que muitas vezes o diagnóstico ele é tardio, porque se parece muito com determinadas enfermidades, e não são. Quando chega a descobrir, já tratou certa doença e acaba agravando o estado dessas pessoas. Então, a gente gostaria de saber, com esse requerimento, aqui na nossa cidade, se existem essas pessoas, onde elas estão, quantas são, para que a gente possa estar buscando, seja do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro, e se elas já estão sendo tratadas, a gente saber, porque a Secretaria de Saúde, ela trata no geral. São várias enfermidades, oncológica, renal, coronariana, mas existem as doenças raras, e não são poucas. Tem crianças, tem pessoas que a vida inteira passa por distúrbio. Eu vi lá caso de um depoimento de uma senhora que, por muitas vezes, do nada, ela apagava, dormia. E não era, como é que se fala, não era desmaio. É a doença que foi descobrir depois, que ela tem a doença do sono. E muitas vezes no serviço dela, não, que isso é preguiça. E foram denegrindo as pessoas com essa doença, e ela falava, gente, eu sinto um sono, mas não é, eu não sei por que está vindo isso. Até que foram descobrir que era a doença que atacava os músculos dela, e ela perdia a face, os músculos, ela apagava, criança e tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não conhecia isso, eu não sabia disso. E isso eu acho muito importante, a gente está trazendo para o nosso meio. Vou conceder já à parte, vou conceder ao vereador Claudiliano, a vereadora Maiara também, o vereador Wallace Piran, e o vereador Claudiliano. Vereador Zé Roberto, parabéns pelo requerimento. Essa semana você já anunciou também uma sessão solene. Sessão solene dia 11 em relação de março. a esse tema também, um tema de extrema importância. E esse requerimento ele vai enriquecer muito essa sessão solene pelas informações que a gente vai receber. E eu quero estar, se a Vossa Excelência permitir, eu quero estar de mão dada com você nesse processo,
e um projeto lindo que só tem a acrescentar e somar muito para a nossa cidade. Convido a cada um dos 20 vereadores junto comigo para a gente estar trabalhando essa causa que do nosso município. A saúde é dever de todos. E a gente tem certeza que a gente vai avançar muito. Veio sempre o vereador Isaac Demano falando sobre o autismo, sobre várias outras frentes. Isso é bom, a gente puder, quanto mais vereadores buscando esse atendimento, amanhã um de nós, ou algum que a gente conhece, possa estar precisando dessa mão amiga nossa, ou do município, do estado, do governo federal. Vereadora Maiara Felício e após Pirã. Vereador José Roberto, eu acho de extrema importância esse seu requerimento de informação, porque o vereador Dirceu Tardem, há pouquíssimo tempo, me apresentou uma família que as crianças tinham a síndrome de ossos de vidro. Então. E aí, eu só tinha visto algo assim em filme. E a gente tem no nosso território 2 crianças que precisam de extrema atenção, porque qualquer movimento diferente pode gerar uma fratura. Exatamente. E aí a gente tem que falar sobre o preparo do município e Dirceu, que me trouxe, e a gente trabalhou muito junto nisso, porque a segunda criança dessa família, ficou 2 anos no hospital, nasceu e ficou no hospital sem conhecer a própria casa. Meu Deus. Porque não tinha uma estabilidade para voltar. Então, assim, é muito triste uma criança de 2 anos pisar a primeira vez em casa depois de 2 anos, e a briga dentro do município, para dentro do executivo, para fazer com que ele tivesse condição de ter o aluguel perto, né, das limitações ali do hospital, que tivesse a condição de dignidade para poder viver a sua vida, né? E hoje, inclusive, a gente foi lá visitar alguns pontos no 3º distrito, e a gente foi na escola que uma das crianças também estuda e que tem essa síndrome. Então, entender a acessibilidade, entender as questões de saúde, unidade de saúde dentro dos bairros, que é urgente. Então, fundamental esse requerimento de informação, conto com o meu voto favorável. E peço a participação dos senhores vereadores, a gente puder, o mais breve possível, estar assistindo essas pessoas e tentando trazer um pouco de alívio para suas famílias. Vereador Wallace Pirã. Parabenizo o vereador José Roberto, que é um grande defensor da causa na saúde, como todos aqui, cada um luta de uma forma, né? Esse brilhante trabalho que faz lá para a realização do Hospital do Câncer e também esse tipo de ação, porque até para trazer uma informação, muitas famílias com certeza têm um problema de um filho, um irmão, um parente com esse determinado tipo de situação e não sabe nem como agir, porque não existe uma informação concreta. Se procura o Sertã, qual clínica, como que é o tratamento, é feito em Friburgo, tem que encaminhar para um determinado hospital específico, lá no Rio de Janeiro, como é que faz tratamento. Então, é uma informação de suma importância que, com certeza, vai aliviar e acalmar os corações de muitas mães, de pais, que sofrem com uma determinada situação e não sabem nem como agir. Então, parabenizo, conte com o meu voto nessa luta aí. E a gente precisa descobrir e aqueles profissionais da saúde que possam estar se capacitando, né? A gente não sabe quantos são os profissionais que já têm essa capacitação para atender essas pessoas com narcolepsia, com várias outras doenças, que são várias, é um rol de várias doenças que às vezes a gente lida. Eu me lembro de uma menina, como eu sempre falo, em Varginha, que ela foi acometida de uma doença, que eu não sei falar o nome agora, mas que ela foi degenerando, perdendo todos os movimentos do seu corpo, indo até vir a óbito. A Elaine, amiga minha de muitos anos, até vir a óbito. A menina que a gente viu nascer, viu crescer, depois a gente vê a pessoa, vamos dizer assim, definhando, e sem ter que fazer muita coisa, porque os medicamentos não agiam. Então, conto com o voto favorável. O vereador Wallace Pirã falou sobre o seu requerimento de informação relativo à Defesa Civil de Nova Friburgo e suas diversas funcionalidades. Hoje trago um requerimento de informação aqui, eu que trabalhei muito e, como muitos aqui também, acredito que todos aqui, cada um parlamentar trabalhou de alguma forma na tragédia de 2011. Então, eu estive lá acompanhando os trabalhos em São Geraldo, Santa Bernadette, Córrego Dantas, que sofreram muito na tragédia de 2011. Então, com esse acontecimento, infelizmente, lá na cidade de Petrópolis, muita gente me ligou perguntando como é que seria hoje, o que ocorreu lá em Petrópolis, se ocorresse em Nova Friburgo hoje, como seria o trabalho da Defesa Civil. Vejo lá pessoas que têm muito conhecimento, mas a estrutura, na tragédia de 2011, a estrutura que tinha naquela secretaria era muito baixa. A gente quase não tinha um carro. E tem que acontecer, vereador Dirceu, uma tragédia na cidade,
para que acontecesse o CEMADEM, que foi criado após a tragédia climática de 2011. Então, vem aqui buscar um requerimento de informação para a gente saber qual é essa política de prevenção, qual o telefone que se liga, porque, por exemplo, eu no meu telefone, nessas últimas chuvas que ocorreram aqui, que lá no bairro, por exemplo, de Varginha, Ponte da Saudade, Zé Roberto, inclusive, mandou um vídeo para mim de muita chuva lá, 2 pedras a semana. Quem o vereador Dirceu deve ter passado lá, viu como é que nós estamos de lama ali, da Frivel até o Hospital São Lucas, é impossível passar, porque não foi feita a prevenção. Então, essas sirenes aí, quais os bairros que elas estão instalados? É suficiente? Qual a quantitativa de chuva que tem que cair? Será que tem que cair um dilúvio, derrubar uma casa, tem que morrer alguém para depois essa sirene disparar? Porque eu recebi ligações lá do bairro do Novo Vereador Marcinho, a gente esteve lá junto com o vereador Marcinho, que foi um dos bairros que sofreram muito, o bairro de Floresta, né? Também ali o bairro de Duas Pedras, Córrego Dantas. Então, assim, as perguntas vieram muita gente me ligando para saber como é que está a estrutura hoje da Defesa Civil. Os laudos que foram feitos, por exemplo, eu tenho um laudo aqui, que condena, um laudo que diz aqui, ó, do CPRM e do DRM, não é um laudo feito a caneta, moda boi, não. Pessoas que têm o conhecimento. Isso aqui é só um dos que eu tenho lá, dizendo aqui, ó, que teria que ser retirado. Isso aqui é, por exemplo, um laudo da comunidade de São Geraldo, onde que diz que, inclusive, a adutora Rio Grande de Cima, ela teria que ser removida do local, ela continua no mesmo lugar, teria que ser retirada 76 casas, as casas continuam lá. Será que vão ter que esperar acontecer o que aconteceu em Petrópolis aqui, para tomar uma iniciativa? Então, eu preciso saber como é que está o equipamento hoje da Defesa Civil, para trazer tranquilidade, para a gente poder passar uma informação às comunidades, porque a gente chega no gabinete, vereador, como é que está a situação da Defesa Civil? Os carros que a Defesa Civil são suficientes? O sistema de som para poder passar numa comunidade? Quais os bairros que tem sirene? Todos têm? Varginha tem? É suficiente? Como é que se faz? Então, eu deixo aqui, vou abrir aqui os comentários aí. Vereador Cláudio Leandro pediu a parte, Zé Roberto também, vereador Marcinho. Vou passar para o vereador Cláudio Leandro. Vai começar aqui. Vereador, primeiramente, parabéns também por esse requerimento, e que a gente percebe que entra ano, sai ano, e a gente continua com essa deficiência, que a gente espera as coisas acontecerem para a gente ter precaução. Uma coisa que eu gostaria de relatar, que muitos sabem, que nós temos umas câmeras nesse rio Bengala, né? Que ela é direcionada somente para a Defesa Civil. Então, já entrei em contato com o prefeito que essa câmera fosse jogada para a cidade inteligente, para ela poder expandir essas imagens, para ter uma forma de prevenção, né, para os moradores. E a verdade é que a gente tem que evoluir muito nessa questão de prevenção, questão de cuidados, de reparos, várias ruas, né, degradadas, muitos morros sendo habitados de forma ilegal. A gente sabe da necessidade, mas que aumente a fiscalização. Parabéns pelo requerimento. Então, vereador Cláudio Leandro, o pluviômetro, por exemplo, é uma coisa... Hoje, o CEMADEM ensina a construir, até com uma garrafa PET, e é funcional, da mesma forma que eles colocam. Por que isso não pode ser implantado, então, nas escolas? Porque botar uma sirene e a pessoa sai correndo. Será que essas comunidades onde tem esse alerta aí, eles estão sendo orientados para onde que eles devem se dirigir, no caso de uma chuva forte, a hora que disparar as sirenes? É isso que nós precisamos saber. Passar uma palavra aí para o nobre vereador Marcinho. Vereador Wallace Piran, quando estava secretário-geral de governo, nós temos sim um plano de contingência. Esse plano de contingência envolve a Secretaria de Defesa Civil, inclusive a secretaria que eu estava presente, né, a Secretaria de Assistência Social. Hoje mesmo fiz visitas, né, com o Robson da Defesa Civil em alguns locais, né, no Jardim Califórnia, na questão do Limpa Rio em Conselheiro. O município, Wallace, ele está muito atento. Agora, nem tudo depende do município. Quando a gente fala em contenção de encostas, com alguns problemas que acontecem com o Estado, igual eu fui fazer uma visita agora no Jardim Califórnia, eu identifiquei ali algumas situações do Estado que, naquele momento bom para retirar aquele material que traz um risco naquela comunidade, não foi possível. Aí, hoje iniciou com 3 caminhões e uma máquina, tem uma empresa que foi terceirizada para fazer a retirada do material para poder fazer o muro de gavião. Então, isso tudo está sendo feito um levantamento, um monitoramento, encaminhado para o Estado, e algumas obras estão sendo acompanhadas, algumas obras estão paralisadas. Então, principalmente, aí eu quero falar um pouco da Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, nesse plano de contingência, nós compramos camas
100 camas de emergência separadas, com colchão, com tudo, 50 colchões, porque essa cama que a gente comprou de emergência é até 100 quilos, compramos colchões, cestas básicas, nós temos um saldo de cestas básicas de 300 cestas básicas se acontecer alguma coisa, material de limpeza, material de banho, material, tudo que você possa imaginar quando for acionado a escola. Então, a Defesa Civil alertou, deu alerta, as pessoas vão ser encaminhadas para os pontos de apoio, dentro desse ponto de apoio, a assistência social entra para poder apoiar, né, com tudo isso que eu acabei de falar. E tem algumas situações que a gente precisa do Estado, para o Estado também dar a sua contrapartida. A gente tem agilidade nessas obras, eu sei que o município tem que fiscalizar, sei. Mas quando a gente identifica o Limpa Rio em Conselheiro com um caminhão e 2 máquinas, a gente vem solicitando ao Estado mais 5 caminhões e até agora não encaminhou, fica difícil. E a gente vai reiterar, liguei para o Rodrigo Ascolo agora, secretário-geral, falei, Rodrigo, tem que reiterar, 2 caminhões é pouco. Positivo. Então, assim, a gente está muito atento, né? Eu conversei muito com o Robson hoje para poder justamente ficar atento, né? Eles sabem muito bem essas previsões de chuva, para poder passar esse alerta, esse sirene, para as pessoas também ir para os pontos de apoio e no futuro, assim, a gente conseguir fazer essas manutenção, né? Essas limpezas, essas contenção, para a gente não poder sofrer nessas chuvas fortes. Tá, agradeço, Marcinho. Então, essa a ideia da gente, por isso que eu, no requerimento, pergunto aqui qual é a verba destinada e qual o apoio que o governo do Estado está dando ao município, porque a região serrana é muito grande, principalmente Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Toda a chuva nós temos problema. Então, a gente não pode esperar acontecer alguma coisa e eu fico feliz de saber que o governo está atento a tudo isso, porque eu recebo perguntas como ficam as casas que a Defesa Civil, por exemplo, demarcou. Tem casa desde 2011 que foi demarcada, até agora não foi demolida e está servindo ainda de abrigo para coisa irregular que Vossa Excelência, né, sabe muito bem. Já conto com o aprovamento dos nossos. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E agora vamos falar o que aconteceu na 8ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, realizada na última quinta-feira. A sessão teve início com o requerimento de informação da vereadora Priscila Pita, relativo à manutenção do Hospital Municipal Raul Sertã. Esse requerimento é porque eu quero esclarecimento do que aconteceu no Hospital Raul Sertã no começo do ano. Houve um apagão geral, houve curto-circuito em aparelhos de paciente que precisava de oxigênio, e isso ficou oculto, ficou quieto. Então, eu quero os laudos da empresa, saber a empresa que foi, saber, dentro disso, qual o dano foi causado aos pacientes, o que ocorreu, ter clareza, até porque para a gente poder estar fiscalizando até a própria empresa que faz essa manutenção lá do hospital, ainda mais naquelas alas novas, que ano passado teve aquela questão da chuva, daquela torneira que arrebentou, caiu água em cima de paciente, teve que estar todo mundo correndo, agora é curto-circuito, então a manutenção não deve estar sendo feita direito. Então, por isso eu fiz esse requerimento, eu quero clareza, quero respostas do que de fato aconteceu, do que causou, se houve alguma situação mais grave dentro do hospital, para a gente poder estar averiguando e tomando as medidas cabíveis dentro da Câmara, porque o nosso papel aqui é fiscalizar, mostrar a verdade e melhorar a situação do contribuinte, das pessoas do nosso município, que confiam e votarem na gente para que a gente os defendesse. Então, meu papel é esse aqui, é defender a população de Nova Friburgo. Por isso, fiz esse requerimento, peço aos pares que votem favorável, para me poder ter esclarecimento de fato do que ocorreu nesses dias lá no Hospital Raul Sertã. Pois não. Vereadora, quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu requerimento e parabenizar também pelo seu trabalho, que eu sei que você faz seu trabalho árduo, de coração, dia a dia, não tem dia, não tem hora, trabalhando à frente de uma saúde melhor pelo nosso município, pela nossa população. Eu conheço Vossa Excelência, sei do teu trabalho, sei o quanto você luta todos os dias para ter uma saúde melhor, para a população de Nova Friburgo ser melhor atendida. Meus parabéns, conte com o meu voto favorável, vereadora. Obrigada, vereadora. Pois não, vereador Schwab. Vereadora, parabéns por essa luta incessante, como a vereadora Vanderleia falou, que Vossa Excelência tem, né,
município de Nova Friburgo, não só na saúde, mas em vários setores aí. A vereadora aí está batalhando sempre num Friburgo melhor, honrando os votos que Vossa Excelência teve. Parabéns. Inclusive, nós tivemos lá no início do ano passado, lá com problemas de pandemia, solicitei Vossa Excelência, apareceu na hora lá para a gente buscar mais informações aí para a melhoria dos trabalhos do Hospital Municipal Raul Sertã. Tenho certeza que esse requerimento será muito importante, que muitas pessoas estão aguardando. Parabéns e conte-se com o meu voto. Com certeza. O que eu quero, vereadores, é transparência. Transparência, até porque o prefeito, quando vereador, ele sempre estava nessa tribuna cobrando isso do seu antecessor, né? Transparência, que as coisas tivessem maior clareza. Então, o que eu quero é clareza para que, de fato, se não houve nada, tudo bem, mas se houve, para a gente tomar as medidas cabíveis em relação até à própria empresa que faz a manutenção do hospital. Porque a minha preocupação maior aqui é com o que aconteceu lá, de repente perdemos vidas e sem ter o conhecimento, porque isso foi ocultado e esse tipo de ocultação é grave. Não, pelo que eu sei, que eu quero saber sobre isso também, se foi feito, o certo seria ter feito um boletim de ocorrência e pelo que me informaram não foi feito. Então eu quero saber sobre isso tudo para a gente tomar as providências cabíveis, porque é com isso que eu falo direto, vidas se perdem, vão embora e não voltam mais. É contra isso que eu estou brigando nesse município, desde que eu assumi minha cadeira aqui no dia 1º de janeiro de 2020. Boa noite a todos. Pois não, vereadora. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador Ângelo Gaguinho apresentou um requerimento de informação relativo aos servidores estatutários aposentados. Eu tenho encontrado muitos aposentados dizendo que estão recebendo abaixo do teto do salário mínimo. E nesse pacotão que o governo botou, que aumentou o salário dos servidores, não aumentou o salário dos aposentados estatutários. O estatutário recebe pela prefeitura, não pelo governo federal. E eu tenho, encontrado muita gente me ligando, pedindo para falar sobre isso. Acredito que também o líder do governo aqui também tenha recebido essas reclamações. E o porquê que eu fiz esse pedido de requerimento de informações? Para a gente ter uma ideia e trabalhar em conjunto, os vereadores trabalhar em conjunto para tentar, Tomassinho, até a gente ver o que a gente pode fazer para aumentar esses aposentados que deram a sua contribuição junto à prefeitura há anos e no momento que eles mais precisam, que é ganhar um pouco melhor, que a idade avança, que tem que comprar remédio, comprar não sei o quê, eu tenho muita gente reclamando disso, que está ganhando pouco. Tem funcionário estatutário ganhando muito? Tem. Isso é fato. Mas a gente tinha que ter uma balança para tentar equilibrar essas pessoas que estão ganhando pouco. Vou dar aqui, conceder a palavra aqui ao nobre vereador Zezinho. Vereador Gaguinho, muito importante o senhor trazer o requerimento, porque o requerimento é uma das ferramentas que temos, para usar para esclarecer uma série de questões. Essa questão, dos aposentados e pensionistas, isso também aconteceu com a classe dos dentistas, inclusive num primeiro momento, eles não seriam nem contemplados, e eu conversei com o prefeito Johnny aí, que se colocou uma porcentagem para eles. Qual é a explicação do Executivo? Inclusive, eu pedi que fizesse todo um levantamento, tanto dos aposentados e pensionistas, quanto dos dentistas. É que dentro do salário deles, eles têm uma série de benefícios agregados. Então, quando você vai somando o salário dele, o salário base, juntamente com os benefícios, o salário deles estão muito acima da realidade da grande maioria dos servidores, que ganhavam R$ 848. Então, se der a mesma porcentagem, vai explodir a folha de pagamento
o esclarecimento que o Executivo me deu. Mas aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar os contra-cheques desses profissionais, tá? Para poder respaldar aquilo que eles estão falando, e mais o levantamento do Executivo. E ali fazer uma comparação, aonde tiver injustiça, né, que se faça a correção. Então, o argumento do Executivo foi exatamente esse. Não tem ninguém ganhando menos que um salário mínimo hoje na Prefeitura, né, por causa dos agregados. E aí, o que o governo fez foi tentar dar um equilíbrio, né, nessa questão salarial, na folha de pagamento. Então, teve gente que ganhou 40 e poucos reais de reajuste. E já teve gente que ultrapassou mais de R$1.000, né, de reajuste, justamente para ter esse equilíbrio. Se for dar na mesma proporção para todos, a distorção, né, continuaria dentro da Prefeitura. E aí esse pacotão não seria justo, né, com esses profissionais. Então, o que nós temos que fazer? Pode ter tido injustiça? Sim. Pode ter alguma coisa que não é ali o correto? Pode ter. Num universo de quase 7 mil funcionários, é possível que haja esse tipo de distorção. O que vamos fazer? Buscar os caminhos para acertar. Eu vou cobrar do Executivo para ver se esse levantamento, esse estudo já esteja pronto para a gente estar cobrando isso. Mas o seu requerimento é ótimo, é perfeito, e peço a Vossa Excelência, tendo a resposta, encaminhe para a Comissão do Servidor Público, que eu gostaria muito de ter essas informações. Sou conta com o meu voto favorável. Obrigado, nobre vereador. Então, é justamente esse pedido para a gente, nós vereadores, trabalhar em cima disso. Quem está ganhando pouco, quem está ganhando muito, fazer uma balança para não ficar... foi que o líder de governo acabou de falar. Tem gente ali que não ganha R$600, mas tem os cumprimentos, tem que não chega ganhar mais do que o salário mínimo. Mas eles, tem uns que realmente estão assim, no desespero, não são a minoria, mas a gente tem que olhar também pelas minorias. A gente tem que tentar procurar reajustar de acordo com o ganho de cada um. Quem ganha muito pode ganhar um pouquinho menos. Quem ganha menos pode ganhar um pouquinho mais. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador Cascão do Povo apresentou um requerimento de informação relativo à Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo. Vem fazer esse requerimento de informação questionando o Executivo sobre a Secretaria de Assistência Social. Então, nós sabemos que a maioria dessas pessoas que vão lá fazer o cadastro, elas talvez pelas condições de não ter estudado, alguma coisa nesse tipo, elas não sabem responder algumas perguntas. E a gente fica preocupado se é porque não soube responder e ela não recebe a cesta básica dela ou outros convênios. Então, a nossa linha de preocupação é para saber se a assistente social faz uma visita na casa dessa pessoa, né, vereador Marcinho? Para saber realmente da dificuldade daquela família. E a gente está questionando também, porque a gente anda na rua e algumas pessoas param e falam, pô, fulano de tal não precisa e recebe. Aí, como é que ela vai receber o Auxílio Brasil, né? Se ela tem casa própria, tem uma situação bem melhor do que aquelas que são humildes e não têm. Então, essa linha é para saber o quê? Como é feito? Ah, fez o cadastro ali, decide? Eu acho que não é assim. E vai na casa da pessoa, faz uma visita, ali você vai comprovar realmente a situação daquela família. Então, eu estou aqui para tentar descobrir como é essa situação e para ajudar aí a nova secretária da pasta, porque a gente tinha lá o nosso vereador Marcinho. Por sinal, Marcinho, estou te dando os parabéns aqui, porque você mandou muito bem, entendeu? É assim que se faz. Sair daqui para você pegar uma pasta, que é uma pasta muito difícil,
e você tem que fazer a diferença. Com todo respeito, com todos os secretários e secretárias do governo, eu acho que essa informação, esse requerimento de informação vai ser o mais rápido para chegar nessa casa, que já está pronto, porque o novo vereador Marcinho já deixou tudo pronto. É só ela pegar e mandar ela para o meu gabinete. Pela importância desse requerimento, eu peço aos nobres pares que votem favoráveis. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também ao final da sessão plenária, alguns parlamentares conversaram com a nossa equipe. O vereador Wallace Piran falou sobre o seu requerimento de informação relativo à Defesa Civil. Fizemos um requerimento hoje importante relativo à Defesa Civil de Nova Friburgo. Principalmente após a tragédia de 2011, nós temos ainda muitas fendas e muita área de risco na cidade de Nova Friburgo, né? A região serrana sofreu muito pela tragédia de 2011. A cidade de Petrópolis está sofrendo muito nesse momento. Então, estou fazendo um requerimento para saber qual a quantitativa de veículos que a Defesa Civil tem, qual o grupo de trabalho, aonde nós temos as sirenes, a quantitativa de sirenes é suficiente, todas as áreas de risco têm essas sirenes, sistema de alerta sonoro, o SMS também, qual o número que a pessoa deve ligar para poder receber no celular essa mensagem de aviso da Defesa Civil. Então, é uma informação para trazer mais tranquilidade à população, né? Nós temos ali a comunidade de São Geraldo, que tem um bairro que tem várias áreas de risco, Córrego Dantas. Se nós vimos aí nas últimas 2 chuvas, aí tivemos lá na Ponte da Saudade, muita água, 2 pedras, inclusive a pista está com um problema grave ali, de 2 pedras até o Hospital São Lucas. A gente espera que não aconteça nada mais grave, mas se ocorreu hoje em Nova Friburgo, essa é a pergunta que eu faço, se ocorresse hoje em Nova Friburgo, o que ocorreu em Petrópolis, a Defesa Civil teria recurso? Então eu queria saber do governo municipal e faço esse requerimento simples para a gente ter um esclarecimento, para passar para a sociedade. Se acontecesse, a gente espera que não aconteça nada, né? Mas a gente teria recurso, a Defesa Civil está preparada para isso, né? Então a gente vai aguardar aí esse requerimento para a gente trazer mais tranquilidade à população, que existe muitas áreas de risco, existem algumas casas que também foram demarcadas pela Defesa Civil, cujas essas também não foram demolidas e a gente não sabe por qual motivo. Mas vamos aguardar uma resposta positiva para a gente trazer mais tranquilidade à população friburguense. A vereadora Mayra Felício falou sobre o seu requerimento de informação relativo à saúde. Aqui a gente traz, né, o atendimento de primeira resposta a partir do atendimento. Então, é quando alguém se reporta à secretaria, ao hospital, a uma unidade de saúde, falando da sua experiência, como foi seu atendimento, o que ela experimentou naquele lugar e trazendo uma crítica construtiva, né, fazendo, de repente, uma denúncia séria. E a gente quer entender como que é levado, né, qual é o grau do protocolo que trabalha com essas denúncias, trabalha como ouvidoria. Então, é mais ou menos para a gente entender se isso existe, como que ele funciona, quanto tempo existe, qual é a resposta que as pessoas têm, se tem resposta, porque quando a gente fala de tratamento humanizado, a gente fala também de um acompanhamento daquilo que de repente não foi tão legal. A gente sabe que os telefones da prefeitura, a ouvidoria de forma geral, ela praticamente não funciona muito bem. Vai haver uma fiscalização de sua parte para esses outros setores também? Com certeza. Então, a gente tem reclamação, por exemplo, no período da pandemia, de que denunciava aglomerações e não tinha mão de obra para ir até o local para fiscalizar. Então, são essas coisas que a gente precisa combater. E eu falei na tribuna que vou dividir com os outros vereadores a resposta também, para que cada vez mais a gente consiga trazer efetividade para esse questionamento. Por quê? A gente hoje vive numa prefeitura que, majoritariamente, trabalha de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, muitas das vezes, você precisa fazer... Eu estou sofrendo, eu estou passando por uma situação que existe uma cadela numa localidade lá na estrada de Friburgo-Teresópolis, que ela acabou de ganhar bebês, né, cachorrinhos, e ela está extremamente raivosa, avançando nos moradores, e a gente não consegue que ninguém da prefeitura vá lá recolher o bichinho e cuidar do bichinho, porque a gente não tem um abrigo, e aí não tem uma resposta suficiente para poder solucionar o problema, e aí fica a frustração da população que liga e nunca tem o problema resolvido. Então, é em cima disso que a gente quer trabalhar, em cima de várias situações, porque quando a gente começa na saúde, a gente abre campo para atingir outros setores também da sociedade.
O vereador José Roberto Fuli falou sobre o seu requerimento de informação relativo ao tratamento e também ao encaminhamento de pessoas que sofrem com doenças raras na cidade. Como a gente propôs o dia 11 de março, a sessão solene para tratar, para homenagear as pessoas e os profissionais que cuidam das doenças raras, então esse requerimento que eu agora faço com a nossa Secretaria de Saúde é para a gente saber o quantitativo de pessoas que fazem tratamento nesse sentido de doenças raras. Os profissionais que são capacitados, quantas pessoas são, se não trata em Friburgo, quais são os hospitais referenciados para tratamento de doenças raras. Nós temos uma doença que a gente tem visto, conhece, né, e vê algumas pessoas, a narcolepsia. Nós temos pessoas que antes do pólio ser erradicado no país, muitas pessoas foram acometidas de poliomielite. Só que essas pessoas têm sequela até hoje. E na audiência que eu participei na LERJ sobre doenças raras, nós vimos a quantidade de pessoas, vimos a quantidade de doenças, né, tipos de doenças. A gente vê aquele ossos de vidro que a gente costuma dizer, pessoas, crianças, né, ou pessoas que se quebram facilmente. Nós tivemos hoje, inclusive na sessão, a fala da vereadora Maiara sobre uma criança que ela, o vereador Dirceu, conhece na região do Dirceu e que tem essas doenças raras, ficou 2 anos sem ir para casa, porque teve que ficar hospitalizado. Então, são situações que os familiares às vezes passam, muitas pessoas não sabem como lidar, não sabe quando a criança nasce se ela tem uma doença rara ou não, e até você chegar ao diagnóstico, e tudo, o diagnóstico precoce é tudo. Então, a gente está trazendo essa discussão para a nossa cidade, porque no Rio, na LERJ, já tem a Frente Parlamentar de Doenças Raras, e nós estamos também saindo na frente, que a gente está criando, a buscar criar aqui no município, no Friburgo, através da Câmara Municipal, ser o primeiro município, né, criar uma frente parlamentar de doenças raras, para a gente começar a aprofundar esse tema e buscar trazer o tratamento para essas pessoas, para essas crianças, enfim, para todos nós ter conhecimento e poder até focar nessas demandas. Então, eu acho muito importante, agradeço a TV Cidade por também ser um canal de estar nos abrindo para poder estar falando sobre as doenças raras e, através de vocês, muitas pessoas vão ter esse acesso, esse conhecimento que a cidade de Nova Friburgo está direcionando-se para o tratamento de doenças raras e conhecer essas pessoas e buscar o atendimento para essas pessoas. A vereadora Priscila Pita falou sobre a sessão solene realizada em homenagem às agremiações carnavalescas de Nova Friburgo. Ontem nós fizemos a sessão solene, né, em homenagem às pessoas do carnaval, as pessoas que fazem a cultura do nosso município, que tem que ser valorizadas, que fazem porque gostam, porque amam o carnaval. Veio as agremiações, os blocos, porta-bandeira, carnavalescos. Foi uma linda homenagem, foi muito emocionante para todos nós que estamos aqui presentes ontem, né? E dá valor ao carnaval, às pessoas que dependem dele, porque, como eu falo, o carnaval ele traz uma renda para o município, de emprego, de turista, que engrandece a nossa cidade, que valoriza. E a nossa cultura não pode ficar esquecida, né? Isso aí, carnaval já vem de anos atrás. Carnaval é cultura popular, é para o povão que, muitas das vezes, não pode se divertir em clubes, né, sociais pagos, porque não tem dinheiro, mas o carnaval bota todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo no mesmo patamar de humildade, respeito e carinho e diversão e alegria. Carnaval é alegria e animação. Então, a sessão ontem foi em prol disso, de valorizar esses trabalhadores que trabalham ali, e muitos deles não ganham para isso. Estão ali porque amam, porque gostam, porque querem ver todos se divertindo e curtindo. Eu já fui diretora de bloco, na época era do Simbalaxidane, hoje eu estou diretora do Bloco Gigante da Serra, então a gente sabe muito bem a satisfação no final da avenida, do dever cumprido. A gente fica muito feliz com isso. Então, por isso que a gente tem que homenagear e valorizar o carnaval do nosso município, que é o 2º melhor do estado. O vereador Cascão do Povo falou sobre o seu requerimento de informação relativo à assistência social. Esse requerimento vem no caminho de saber da assistência social como é que é feito o cadastro lá das pessoas, se é só vai lá presencialmente e faz o cadastro, se depois a assistente social vai na casa conferir que aquela resposta, que aquela pessoa que chegou no CRAS foi lá e falou a verdade. Porque a gente anda na rua e a gente ouve falar algumas coisas que a gente fica preocupado, que tem pessoas que não precisam e recebem.
Então o intuito é o quê? Para chegar para aquelas pessoas que realmente precisam de uma cesta básica, daquele apoio social na conta da sua luz, no Auxílio Brasil, porque é triste você ver uma pessoa que precisa não conseguindo o benefício e aquela que não precisa consegue o benefício e ainda fica cartando. Então isso a gente fica muito triste, porque tem que chegar esses auxílios para as pessoas que realmente precisam, que necessitam desse auxílio para tocar a sua vida, porque hoje em dia nós passamos pela essa pandemia e eu vejo muitas pessoas chegarem perto do vereador e falar que não tem nada na sua casa para dar para os seus filhos. Isso me entristece muito, porque eu vim de uma família também humilde, eu sei como os pais ficam para quando não tem nada para botar na mesa para os seus filhos. Por fim, o vereador Ângelo Gaguinho falou sobre o seu requerimento de informação relativo aos servidores estatutários e aposentados. O que acontece? Eu fiz esse requerimento de informações que muitos aposentados, estatutários da prefeitura, reclamando que está ganhando menos de um salário mínimo. Então tem servidor aí que está ganhando R$600, mas só que o estatutário ele tem outras vantagens em cima, não passa de um salário mínimo. Tem servidor, eu fiz esse pedido para a gente saber, conhecer melhor quanto que cada um ganha, porque realmente existe gente ali aposentado que está ganhando mal, mas tem gente ali aposentada estatutário que está ganhando bem. Então o governo tem essa dificuldade de dar aumento para um, porque se dá aumento para um, o outro que ganha bem vai ganhar bem. E o outro que está ganhando pouco, acaba ganhando pouco. Então eu fiz esse pedido para a gente analisar junto com os vereadores qual a melhor forma a gente adequar esse valor, para não ser injusto com um e nem com o outro. Então são a minoria, mas a gente tem que lutar pelas minorias também. Então a gente tem que tentar adequar esse valor, igualar esse valor, dar um aumento diferenciado para um e para o outro. O cara que ganha bem dá um aumento pouco, o outro cara que ganha pouco dá um aumento maior. E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.